Neemias capítulo 6, versículo 15. Nosso Pai Celestial, nós damos graças a Ti por Sua maravilhosa graça, Senhor. Porque por essa graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom do Senhor, não de obras para que ninguém se glorie. Se temos que nos gloriar, nos gloriamos na cruz de Cristo. E em tudo aquilo, Senhor, que é nosso nessa cruz, tudo aquilo que foi conquistado, de maneira que ainda ecoa e ecoará para sempre o brado de vitória. Está consumado. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Queremos tomar posse do que é nosso em Cristo Jesus, do sangue que foi derramado. Senhor, mesmo bem dizendo, louvando ao Senhor, ainda temos que reconhecer que há tantas imperfeições e há tanta oscilação em nossa alma e há tanta coisa que oferecemos que ainda tem aqueles fragmentos do velho homem. Por isso pedimos a Ti a aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nos perdoando dos nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo aquilo que ofendeu a pessoa do Senhor. E olhamos mais uma vez, Senhor, para a Sua obra e declaramos que o Senhor é vencedor. O Senhor triunfou sobre todo principado e toda potestade. O Senhor esmagou a cabeça da serpente. E é na autoridade do Seu nome que nos reunimos aqui, e no Seu nome nós pedimos as Suas misericórdias e a Sua ajuda para o que somos, seres humanos tão frágeis, que precisam o tempo todo da Sua graça e da Sua proteção. Nós pedimos que o Senhor nos conduza por amor ao Teu nome, por amor à Sua edificação, Senhor, por amor ao Teu interesse, por amor ao Teu supremo propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Neemias capítulo 6, o versículo 15 diz: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio de nosso Deus é que fizemos esta obra. Ou no original diz: reconhecemos que por intervenção ou obra feita por nosso próprio Deus é que concluímos esta obra. Capítulo 7, verso 1. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei a Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e, enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam ainda edificadas. Temos falado até então do nosso convívio, do nosso relacionamento dentro dos muros. E até então o Senhor tem nos dado graça para perceber muitas coisas que são contrárias à edificação da casa do Senhor e do nosso relacionamento uns com os outros. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 6, no versículo 15 que nós acabamos de ler, o Senhor fala claramente por boca de Neemias que o muro foi concluído. Só lembrando as dimensões do muro: 4 quilômetros e um pouquinho, ou seja, 4.000 metros, 4.018 metros, 8 metros e meio a sua espessura, 12 portas, 34 torres. E tudo isso foi edificado até a sua metade, porque nós não temos um relato bíblico que fale que os muros foram levantados até os 12 metros de altura, como era originalmente. Então foi levantado até os 6 metros.
Mas quando nós olhamos essa dimensão, essa espessura, essa altura, e percebemos os detalhes que precisavam ser colocados em cada porta para que elas fossem identificadas, as torres que precisavam ser construídas, os pátios que deveriam estar limpos, cada um de frente para a sua própria porta, nós percebemos que era impossível em 52 dias fazer esse trabalho. Impossível. Por isso que a palavra de Deus é muito clara, diz que esta obra, como diz no original, foi feita ou foi realizada pelo nosso próprio Deus. Quando nós olhamos à luz do Novo Testamento, o que o Senhor fala para nós sobre a edificação da igreja, nós percebemos claramente que o Filho de Deus, o arquiteto e edificador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Aos nossos olhos parece muito impossível e improvável. Aos nossos olhos, pessoas tão diferentes, de contextos tão diferentes e de culturas tão diferentes, somos pelo Espírito colocados dentro de um único corpo, e nesse aspecto da edificação somos pedras vivas num templo vivo para o Espírito Santo, mas individualmente somos santuários do Deus vivo. Então, quando olhamos uns para os outros e olhamos também para os nossos gostos, o que gostamos, a nossa afinidade natural, o que preferimos e outras coisas mais que podem ser detalhadas com relação a esse assunto, muitas vezes nós temos que dizer: eu prefiro edificar com nossa irmã aqui, eu prefiro edificar com nosso irmão ali, mas nós não queremos edificar com todo mundo. Mas o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor. Então, se Ele fez um milagre em coisas físicas, Ele também faz milagre em coisas espirituais. Nós somos um grande milagre. Ou você tem dúvida disso? Ou você está salvo pelo seu esforço? Ou você foi salvo porque de uma hora para outra você disse: existe um Deus e eu vou buscá-lo e Ele vai me salvar? Não, Ele veio ao nosso encontro. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não uma escolha arbitrária nem injusta, mas Ele viu todos aqueles que iriam crer e por isso eles são chamados de eleitos. Somos eleitos e preciosos do Senhor, e por isso o Senhor nos chamou para essa edificação, para que haja uma expressão do que o próprio Deus é na nossa vida coletiva, no nosso relacionamento. Uma das coisas que é importantes para falar novamente sobre a questão do relacionamento é que o que nós vemos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o relacionamento deles, é o que Deus quer ver na igreja. Não existe nenhuma sombra, nenhuma variação, nada que possamos dizer acerca do nosso Deus triuno que um se reserva ao outro. Não, tudo é conhecido deles, tudo eles participam, eles têm comunhão plena, e o desejo do coração do Senhor é nos chamar à comunhão do seu Filho, e João diz claramente para nós que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E essa comunhão, ela tem desdobramento na vida coletiva. Se temos uma comunhão rica, próspera, cheia da pessoa do Senhor na nossa vida individual, isso vai se desdobrar no nosso relacionamento uns com os outros. Se não temos, isso também se desdobra no nosso relacionamento uns com os outros. Entendeu? Se estamos distantes do Senhor, estaremos distantes dos irmãos. Se não temos comunhão com Deus, não teremos comunhão com os irmãos. Se não gostamos da palavra sozinhos com a pessoa do Senhor, não vamos gostar também da palavra quando nós estivermos juntos. Entendeu? Então, consideremos esse assunto aqui, do que o Senhor está falando, que Ele mesmo foi que edificou a sua casa e edificou os muros. Quando nós chegamos no capítulo 7, versículo 1, o Espírito Santo diz: uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, agora tudo está no seu lugar até a metade. Por que até a metade? Porque quando nós olhamos para Ageu, vou pegar rapidamente aí, para depois voltar aqui para o texto. Ageu, irmãos, é um dos profetas que incentivam o povo na restauração da casa do Senhor. Não propriamente dos muros, mas aquilo que Ageu e Zacarias profetizaram acerca da casa, com certeza fala também em princípios com relação à edificação dos muros e da colocação das portas. Veja o que é que Ageu, capítulo 2, versículo 6 diz assim:
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Está falando daquela casa que estava sendo edificada. E Ageu e Zacarias estavam profetizando para que os irmãos fossem incentivados a continuar a edificação. Versículo 8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz: a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Com relação à casa, é uma única casa, não são duas casas, como muitas vezes nós podemos interpretar quando lemos esse texto. A glória desta última casa. Quando a casa foi construída por Salomão, primeiramente com todos aqueles materiais e tudo aquilo que foi oferecido, foi alguma coisa tremenda, tremenda como nunca se viu em toda a história da humanidade. A edificação daquele templo, a riqueza daquele templo e o que foi dedicado e o que foi oferecido em sacrifícios, era tremendo. Se estivéssemos lá, nós iríamos dizer realmente que coisa tremendamente gloriosa é esta casa do Senhor. Mas, como diz lá as próprias Escrituras, que por causa do pecado de Salomão, que se prostituiu com aquelas outras mulheres, e os seus deuses foram trazidos para dentro de Israel, aquela casa foi destruída também por conta disso. E eles foram levados cativos depois também por conta da idolatria. E quando eles retornaram, o Senhor diz: tem que edificar o altar onde? Nas suas bases. E tem que edificar a casa em que lugar? Nas suas bases. Então o Senhor levanta um altar e uma casa nas bases que foram originalmente colocadas. Não é outra casa. Deus não tem outra casa, Deus só tem uma casa. Amém? Então isso é importante para os irmãos ficarem sabendo. Mas o Senhor diz aqui, o texto mais correto, próximo do original, seria que a última glória desta casa será maior do que a primeira. Então, aos nossos olhos, quando aqueles homens estavam edificando sobre a profecia de Ageu e Zacarias, que estavam incentivando eles na edificação da casa, e quando se terminou a casa, eles perceberam claramente que os sacrifícios eram muito menores. A casa não tinha o mesmo esplendor que tinha anteriormente, apesar de estar nas suas bases, tanto o altar como a própria casa. Os velhos, os antigos, aqueles que viram a sua primeira casa, eles choraram, porque viram a casa na sua primeira glória, e agora eles estavam vendo novamente a casa numa glória que não era igual a outra. Mas o Senhor está profetizando: a glória final desta casa será maior do que a da primeira. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, nós quando olhamos o livro de Atos 2,42, nós vislumbramos aqueles dias lá, e alguns dizem assim: eu queria estar lá junto com os apóstolos, eu queria estar lá com aqueles obreiros maravilhosos, com aqueles presbíteros cheios do Espírito Santo, cheios de unção, queria estar lá com aqueles diáconos que eram cheios do Espírito Santo, como Estevão e Filipe, que foi transportado pelo Espírito Santo por um lugar. Eu queria viver tudo aquilo. O Senhor está dizendo: isso é glória? É ou não é? Isso é glória. Mas o Senhor está dizendo que a glória final da casa será maior. Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus profetiza dessa maneira. Entendeu? Então nós precisamos perceber que o Senhor está investiu tudo em nós, na pessoa do seu Filho, para que nós pudéssemos nos tornar essa casa gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, de maneira que quando eu olhe, ou você olhe para mim, nós não vejamos mais uns aos outros, mas Cristo seja visto em nós. Então, quando aqueles discípulos estavam lá no início, nos primórdios da igreja, quando as pessoas olhavam para eles caíam na graça do povo, mas também uma coisa acontecia. Lá em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez o quê? Cristãos, pequenos cristos. Eles olhavam para o amor, para a vida daqueles irmãos, e de alguma maneira eles eram atraídos pelaquela vida. Hoje é o contrário. Muitas vezes o mundo está olhando para nós e alguns estão dizendo: eu não quero ser crente igual a fulano ou ciclano.
Entendeu? Mas o Senhor diz que a glória última desta casa será maior do que a primeira. Hoje, quando olhamos para Jerusalém, a casa não está no seu lugar. Você tem 2 mesquitas que estão lá no monte do templo. E quando nós olhamos para esse assunto, a profecia diz por vários textos que essa casa precisa ser colocada no lugar novamente. Mas o Senhor edificou uma casa espiritual chamada, sabe o quê? Igreja. E o Senhor vai edificar a sua igreja. Amém? Então, voltando aqui, ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos agora os porteiros, os cantores e os levitas. A casa está construída, nesses termos que eu falei para os irmãos. Agora é necessário que os porteiros sejam estabelecidos, que os cantores sejam estabelecidos e os levitas sejam estabelecidos. O que fala isso no nosso relacionamento como irmãos, relacionamento com a igreja? Os porteiros, irmãos, aponta claramente para aqueles que precisam estar às portas. E o serviço dos porteiros é vigiar, guardar, supervisionar, dar informação do que está fora para dentro e levar informação do que está dentro para fora, vigiar pelo que entra, vigiar pelo que sai. Esse é o trabalho dos porteiros. Então, vamos ver alguns textos rapidamente e pegar os princípios que o Senhor fala aos porteiros do templo, para serem aplicados também aos porteiros dos muros, das suas respectivas portas. Então, 1 Crônicas, irmãos, um pouquinho aí para trás, 1 Crônicas, capítulo 1, 1 Crônicas, capítulo 26, verso 1. Diz aqui: quanto aos turnos dos porteiros, isso aqui são porteiros do templo, não são porteiros do muro, mas os princípios são os mesmos. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Versículo 12: a estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda, para servirem com seus irmãos na casa do Senhor. Esse é o primeiro aspecto. As portas, tanto do templo e as portas do muro, precisam de guardas que sirvam como guardas para ver o que entra e o que sai. Para cada porta deitarão sorte para designar os deveres, assim dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. Isso é a primeira coisa que eu quero salientar com os irmãos. Agora volte um pouquinho, capítulo 9, no versículo 22. Coisas que foram estabelecidas aqui por Davi e Samuel com relação também àqueles que estão à porta. Verso 22. Todos estes, os porteiros, escolhidos para a guarda das portas, foram 212. Estes foram registrados em suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Então não tem nada que esses irmãos que são porteiros, que possam ser restringidos de supervisionar, de guardar, de verificar o que entra e que sai. Em todos os pontos cardeais eles estão o quê? Fazendo esse serviço. Ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e o princípio do presbitério está aqui, nunca é um. Você percebe? São porteiros o tempo todo. E aqui fala de 4, pelo menos em cada turno. Seus irmãos, verso 25, seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Verso 26,
porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes era encarregada, e tinham o dever de abrir e fechar as portas todas as manhãs. E a gente vai chegar nesse assunto de abrir e fechar a porta todas as manhãs. Verso 28. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério dentro da casa, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Então eles supervisionavam o que entrava e o que saía com relação aos utensílios do ministério, ou em outras palavras, como nós ouvimos nosso irmão Romeu falar, na assembleia pode ter profetas e mestres. O profeta, o encargo dele é dar direção, é trazer direção de Deus para o contexto no qual a igreja está vivendo. Os profetas têm o encargo de dividir e repartir bem a palavra da verdade. Tem que ser obreiros que manuseiam bem a palavra da verdade, de maneira que possam fatiar essa palavra e ela possa se tornar perceptível e entendível àquele que está ouvindo a palavra de Deus. Mas, segundo o que está aqui, em princípio, os utensílios do ministério que tem a ver com esses utensílios que são usados na casa do Senhor, não trabalham sem a supervisão desses irmãos. Não é eu que estou falando, Romeu fala dessa maneira, eu também falo dessa maneira, porque compreendo também dessa mesma maneira. Então por quê? Porque a responsabilidade do assunto da palavra de Deus não está apenas sobre profetas e mestres, mas também sobre os presbíteros. Quer ver? Quando teve um problema lá no início da igreja, no livro de Atos, capítulo 15, que alguns irmãos saíram sem autorização, dizendo que era necessário que aqueles que crescem fossem circuncidados para que fossem salvos, reuniu o quê? Os apóstolos e os presbíteros. E onde é que estão os profetas e mestres? Os profetas e mestres estão inseridos dentro dos apóstolos e presbíteros. Apóstolos e presbíteros, isso. Estão inseridos, irmãos. Então, na casa de Deus, os porteiros funcionam como governo. O que entra e que sai precisa estar sob a supervisão, sob a guarda, sob a proteção desses irmãos. Alguns irmãos não gostam dos presbíteros, mas eu quero dizer para você que Deus gosta. Deus gosta dos presbíteros, e os presbíteros são necessários para manter aquilo que foi edificado. Essa é a primeira coisa. Então voltamos lá para Neemias, capítulo 7. E aí agora nós temos os cantores. Vamos tocar nos cantores. Irmãos, isso é tão importante, muito mais do que a gente pode imaginar. Vamos ler 2 textos do Novo Testamento que falam sobre o que eles produzem, ou o que o Espírito Santo produz através da vida desses irmãos e irmãs. Colossenses capítulo 3, que é um texto bastante conhecido. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós ao quê? Palavras de Cristo. Aí vem, ponto e vírgula, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Vamos um pouquinho antes aí, Efésios capítulo 5, que Paulo também fala de maneira parecida, no versículo 18. Efésios 5, 18 diz assim: e vos embriagueis com vinho. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
Então, qual é o trabalho dos cantores? Os trabalhos dos cantores é tremendamente importante. Não vamos nomear aqui cantores ou cantoras, não é esse o assunto. Mas nós precisamos perceber que quando nós pegamos os salmos, os cantores fazem referência clara para a questão dos salmos. Nós temos 150 salmos, mais capítulos do que há em toda... nenhum livro das Escrituras tem tantos capítulos como Salmos. Quando você pega os Salmos, você vai verificar o seguinte, que nos Salmos você tem salmo didático, não é isso? Ou tem? Eu não vou ler por causa do tempo, porque é muita coisa. Se for parar para falar sobre salmo aqui, irmão, é muita coisa. Então você tem salmo didático. Então vou ler aqui para não perder. Salmos nada mais é do que uma composição poética que pronuncia ou entoa para louvor, para ensinar didaticamente, para ensinar oração, profecia, agradecimento, falar de uma experiência ou de muitas experiências, adorar, reverenciar, exaltar, glorificar. Pode ser ao som de oitava, mi, aí você sobe, mi, ou dó, e você sobe, dó, ou você desce, ao som de oitava. Pode ser abaixo ou pode ser acima. Por que o Senhor fala que tem que ser dessa maneira? Porque tem que louvar o Senhor com inteligência, com discernimento, sabendo que está louvando, colocando a mente no Espírito, e o Espírito, nosso espírito regenerado, unido ao Espírito Santo, governando nossa mente, o que estamos fazendo. Então os salmos falam dessas coisas. Então, ao som de oitava, ao mestre de canto, que o Senhor levante entre vocês alguém que seja mestre de canto, que possa realmente discernir que alguns hinos eles precisam ser tocados só com violão, e outros só com teclado, e outros têm que fazer barulho, e outros as irmãs têm que entrar, e depois os irmãos têm que entrar, ou vira e muda o aspecto. Não estou falando, irmão, de qualquer heresia, nem qualquer coisa não, está nos Salmos, veja lá. E aí você também pode louvar o Senhor ao mestre de canto com flauta, ao mestre da cítara, com cítara, aquele instrumentozinho que tem aquelas cordazinhas, faz aquele sonzinho bonito, com cordas, com símbolo retumbante, segundo uma melodia estabelecida. Nós queremos pegar qualquer coisa e introduzir na casa do Senhor? Não, o Espírito Santo ele escolhe até a melodia que vai tocar os salmos. E aí continua, segundo uma melodia estabelecida previamente em voz de soprano. Está no salmo. Tudo isso proveniente do Espírito Santo, porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo falaram que da parte de Deus. Então o que está nos Salmos é o que está de acordo com a mente do Espírito Santo. Então os irmãos que estão aqui, o que na verdade o que os cantores estão fazendo? Os cantores eles estão de alguma maneira dando direção para a Assembleia, e eles precisam dar direção didática, e pelo Espírito precisam ser cheios do Espírito Santo para poder tocarem os instrumentos inanimados. Quem anima os instrumentos são os irmãos. Mas a igreja, irmãos, é tão cantores quanto também eles. Entendeu? Então não pode ser de qualquer maneira. Nós estamos na segunda parte da reunião introduzindo os hinos que deveriam ser da primeira parte. Deus tem sua ordem. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Já falamos sobre esse aspecto das festas, uma após outra. Entendeu, irmãos? Então tem esses aspectos. Então a forma mais didática e mais gostosa e saborosa de aprendermos a verdade é quando ela é colocada com cântico, com melodia, com música. O mundo está fazendo isso nas faculdades, fazendo isso nos cursinhos, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, irmãos, ser aqueles irmãos garimpeiros que vê coisas preciosas, não pegar tudo que está por aí para introduzir na casa do Senhor. Então os cantores têm essa responsabilidade.
A vida dentro da Assembleia, a edificação dentro da Assembleia é mantida também pelos cânticos que nós cantamos. Alguns dizem o seguinte: a igreja é o que os seus líderes são. Eu já ouvi vários irmãos e todos eles não concordam com essa expressão que foi dita, mas eu quero dizer que eu concordo 100% com a expressão que é dita: a igreja é o que ela canta. Porque você vai esquecer o que eu estou falando, mas o hino que cantou aqui, que os irmãos tocaram uma única vez, você vai para casa, vai passar a semana toda e você vai lembrar disso. Entendeu? Então o poder da música, da melodia, colocada na palavra de Deus de forma adequada, irmãos, quanto proveito tem na edificação da casa do Senhor. Aí produz o quê? Cânticos espirituais, hinos, louvores, salmos. Até para se alguém quer aprender a orar, alguns dizem assim: eu não sei orar, realmente nós não sabemos. Mas se alguém quer aprender a orar, lê os salmos. Os salmos nos ensinam como orar bem. Amém? Então, dever dos cantores e os levitas. Os levitas é capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte: Esdras o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita. Essa relação de irmãos aqui, porque por causa do tempo eu vou passar. Versículo 5: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos? Então abriu o livro da lei, todo o povo fez o quê? Pôs em pé. Amém? Esdras abriu o livro da vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Aí é com você. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e quem? Ensinava o que? O povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Esse é o trabalho dos levitas aqui. O trabalho dos levitas, o trabalho do profeta é dar direção, mas o trabalho do levita, que muitas vezes nós enfatizamos, é o trabalho de mestre, fazer com que um povo entenda. E no versículo 11 diz assim: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Então você tem, pode sentar, irmão. Então você tem, obrigado. Então você tem aí os porteiros representando os presbíteros, os cantores representando o que nós cantamos, e você tem os levitas representando o que está sendo ensinado. Isso mantém a vida na Assembleia e não pode ser desprezado. E eu não vou entrar no assunto das diversidades de serviços e de palavra desses irmãos, não é o período aqui. Então em outro momento a gente faz. O versículo 3 diz o seguinte: e lhe disse, então já que esses irmãos foram estabelecidos, então 2 irmãos foram estabelecidos aí, Anani e Ananias, o maior do castelo sobre Jerusalém, e foi estabelecidos porque eram tementes a Deus. E lhes disse nosso amado irmão Neemias: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estão ainda ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o que é que fala desse assunto aqui? Claramente fala de abrir e fechar as portas até que o sol se aqueça. Vamos para Apocalipse capítulo 21. Aqui, irmãos, é o tipo. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, versículo 9, diz o seguinte:
Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 21. As 12 portas dessa cidade são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma pérola só. Ou, em outras palavras, as portas, no sentido da experiência espiritual de cada um de nós, é uma constituição de Cristo em nossas vidas, feito de uma única pérola. Mas cada experiência que nós falamos lá do livro de Neemias, as portas que estão ali no capítulo 3, começando da porta das ovelhas e indo até a porta da guarda, você percebe que elas se encontram na sua, depois que nós fazemos traçamos, percorremos o perímetro todo dos muros, elas se encontram. Então, cada uma daquelas experiências, ela precisa ser produzida com Cristo, não pode ser sem Cristo. Então, a experiência da pérola é aquilo que irrita a pérola, pode ser um grão de areia, pode ser um objeto estranho. Uma vez que entra dentro da pérola, a pérola ela vai envolver com os sucos que há nela aquele objeto estranho e vai formar a pérola com o tempo. Assim também é a vida colocada dentro de nós. O que nos irrita precisa ser envolvido com a vida de Cristo, de maneira que, uma vez essa vida me envolvendo, vai produzir uma pérola, e o Senhor vai fatiar essa pérola e vai torná-la uma porta aqui na Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como noiva. Pérola feita, ou portas feitas de uma única pérola, ou seja, somente Cristo pode produzir essa realidade em cada um de nós. Então vamos avançar, e diz assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma pérola só. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia. Oh, glória! Oh, irmão, nunca mais, porque nela não haverá noite. Você se lembra o que Paulo falou? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Quando esse dia chegar, que é o Senhor Jesus Cristo, não vai ter mais noite. O período de trevas acabou, as trevas acabaram, e na Nova Jerusalém que desce dos céus não tem trevas, só tem luz, e a lâmpada é o Cordeiro. Verso 25: as suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, nem o que pratica mentira, mas somente os escritos no livro do que? Da vida do Cordeiro. Você está nesse livro? Eu estou nesse livro, irmão, e eu sei que você também está nesse livro. Então as coisas contaminadas, as coisas abomináveis, a mentira, ficou tudo para fora, mas só entra quem tem a vida do Cordeiro. Amém? E isso é muito importante. Aí quando a gente pega essa referência maravilhosa, vamos um pouquinho antes, 1 João, capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, o que é que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros. E por que o sangue de Jesus entra nesse assunto? Porque quando temos comunhão uns com os outros, nós divergimos, nós temos algumas dificuldades, nosso caráter ainda não está todo transformado, nossa personalidade não é aquela que o irmão quer que seja.
Entendeu? Então precisa do sangue. Mas estamos andando aonde? Na luz. E se andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Então a gente volta agora para Neemias capítulo 7. E agora nós temos a explicação. Não se abram as portas, Neemias 7, verso 3. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Em outras palavras, as portas da comunhão, as portas da destra da comunhão, as portas para a palavra de quem quer que venha, a porta da profecia para quem queira profetizar, não pode ser aberta se não tiver o que? Luz. Se não tem luz, não pode ser aberta. E isso aqui, irmãos, não é minha luz não, isso aqui é luz. Lâmpada para os nossos pés é o que? A tua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nossa comunhão tem que ser nessa base, na base da palavra de Deus. Se não traz a palavra de Deus, nós não podemos, irmãos. E temos que ainda que examinar criteriosamente. Alguns vêm e dizem assim: Jesus não é Deus, nem da porta entra. Jesus padeceu na cruz como Deus, não como homem, não entra. Isso é abominação. Tem que guardar o sábado, não entra. Jesus Cristo é o nosso descanso, é o nosso sábado. Então não podemos dar dessa de comunhão, irmãos, dentro dos muros para qualquer um. Nós precisamos perceber o que é luz. Se temos comunhão e verificamos que tem luz, então damos a dessa de comunhão. Então essa é a realidade do que está aqui. E quando nós chegamos no capítulo 13, que fala também dentro do assunto do sábado, o versículo 19 diz assim: dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Então, irmãos, aqui está falando do sábado que eles tinham violado. E quando eles estavam falando, quando Neemias está falando desse assunto, então a sombra já do dia que se findava estava chegando. E aí Neemias diz assim: fecha a porta. O princípio aqui da sombra é isso aí mesmo. Se tem sombra, fecha a porta. Não tem que abrir porta se tem sombra não. Entendeu? Então quando é que se abre as portas? Quando tem luz. Você abre a porta da sua casa para qualquer um? Você abre a porta da sua casa para quem? Para quem você tem comunhão, para quem você conhece. Se entra uma pessoa desconhecida, você fica o quê? Ou Deus é menos sábio do que nós, ou guarda a casa menos do que nós. Compreende, irmãos? Então esse é o assunto aqui de Neemias capítulo 7, no versículo 3. Então, enquanto os guardas ainda estão ali, então os guardas precisam estar ali, na pessoa dos presbíteros e também de irmãos que são anciãos, de irmãos que têm palavra do Senhor, profeta, mestre, eles precisam vigiar. E diz o seguinte, já com o restante, no versículo, no finalzinho diz assim, do texto: ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Então, tanto os presbíteros são responsáveis por esse assunto, como cada irmão e cada irmã é responsável para perceber o que está entrando. Se você não tem responsabilidade, aí você diz assim: olha, aí você está dando um passeio em cima do muro. O muro tem 8,5 metros de extensão. A gente pode dar um passeio em cima do muro, não tem problema nenhum, não cai não, irmão. Então a gente dá um passeio em cima do muro, aí a gente está em cima do muro, aí o porteiro está chupando um picolé, aí está distraído, pensando em alguma coisa, mas você está junto com ele, aí você diz assim: olha, se moveu alguma coisa mais ou menos a 1 quilômetro de distância. Aí eu estou lá chupando picolé, aí diz: vai ver alguma vaca. Mas se for o filisteu, e ele vem se aproximando de forma camuflada, e daqui a pouco entra, coloca um fogozinho na porta, joga uma granada, como faz as pessoas nos presídios, faz um pacote e joga para dentro do muro, e aí você tem prejuízo. Então precisamos estar vigilantes, irmão. Essa também é a responsabilidade de cada irmão. Capítulo 13 do livro aí de Neemias. Eu vou tocar rapidamente por causa do tempo, mas diz no versículo 1 o seguinte:
Naquele dia se leu para o povo do livro de Moisés. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Verso 3: ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto. E nós já vimos esses três personagens que trazem essas coisas mistas. Xambalá, representando a coexistência pacífica ou a passividade. Tobias, representando aquele aspecto do viver pelos sentimentos, viver pela emoção. E Gesem, que é o chuvoso, o tempestuoso, vivendo pela sua tempestuosidade. Então esses três elementos são inimigos da edificação, e esses três elementos estão na nossa carne, e elas se manifestam. E eu já falei, não vou entrar no assunto para lembrar para os irmãos, apenas mencionar. Mas é interessante, quando nós chegamos aqui no versículo 4, diz assim, verso 3 diz: ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Mas veja o que é que o Espírito Santo diz por Neemias no verso 4: ora, antes disto, deles se apartarem do elemento misto, Eliasibe, que não é apenas sacerdote, mas sumo sacerdote, encarregado da câmara do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. É inimigo ou é amigo? Você faz parentesco com seu inimigo? Mas o sumo sacerdote fez. Vamos ver a consequência, verso 5: e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-no na câmara, nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Verso 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Xambalá. E aí ele prossegue, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Verso 29, lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então você tem dois tipos de contaminação. O primeiro tipo de contaminação é que esse sujeito chamado Tobias, ele fez um anexo dentro do templo, onde o lugar que deveria guardar as ofertas que eram trazidas e os utensílios da casa do Senhor, esse moço agora tem um lugar lá com seus móveis dentro da casa. O templo, irmãos, fala individualmente de cada um de nós e coletivamente de um templo que está sendo edificado para a habitação de Deus, do Espírito Santo para sempre. Então, que tipo de contaminação é essa? Contaminou o templo, contaminou a casa, contaminou o santuário, fomos contaminados, sabe por quê? Porque nós temos preferências, abrimos concessões para os nossos parentes e para afinidades naturais e colocamos essas coisas dentro do nosso coração e contaminamos o templo. O Senhor não aceita isso. Quando nós pegamos Lucas capítulo 14, o Senhor vai dizer claramente para nós o seguinte,
Nós queremos ser discípulos do Senhor, mas o Senhor tem algumas coisas que Ele precisa colocar para nós com relação ao seu discipulado a nós. Verso 25 de Lucas 14. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece, isso são afinidades naturais, parentescos, preferências, e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e seus filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, psique, vida da alma, não pode ser o quê? Meu discípulo. Verso 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Mas ele usa uma palavra mais clara, aqui é renunciar, mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 10, o Senhor vai dizer o seguinte, verso 37, Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Deuteronômio capítulo 33, verso 1. Deuteronômio 33, verso 1. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Verso 8. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem teu fidedigno, que tu provastes em Massá, com quem contendestes nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai, de testemunho de Moisés acerca de Levi na sua bênção, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi. E não conheceu seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. E quando nós chegamos lá em Êxodo capítulo 32, você vai ver lá qual é a experiência. Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas na mão. Josué diz: ó, tem um alarido lá. Aí Moisés diz: não é alarido nem dos que venceram, nem dos que foram vencidos, mas é alarido de festa. Mas na verdade não era somente uma festa. Por causa da idolatria estava tendo uma orgia. Estava havendo uma orgia no meio de Israel por conta da idolatria. E aí o que é que Moisés fez? Quebrou as tábuas, porque o povo tinha quebrado a lei. E aí ele sobe novamente ao monte e traz novas tábuas, e essas tábuas são colocadas aonde? Dentro da arca. Somente Cristo pode guardar a lei de Deus integralmente. Se estamos em Cristo, nós guardamos toda a lei de Deus. E somos capacitados pela graça a nos submetermos a Ele. E essa graça mesmo, se nós somos fiéis ao que temos recebido, vai nos levar a nos apartarmos de tudo aquilo que é misto em nós. Então contaminou o templo, mas também contaminou o serviço, na figura aqui do neto do sumo sacerdote. Então a linhagem sacerdotal ela foi contaminada, por quê? Por causa de preferências, por causa de parentesco, por causa de afinidade, por causa de coisas naturais que nós temos uns com os outros. Nós preferimos mais honrar um ao outro do que preferimos honrar a Deus e a sua palavra. Então isso é o que está aqui em Neemias capítulo 13. Voltamos novamente para Neemias 13, e para, se o Senhor permitir, concluir essas coisas aqui que estamos falando. Irmãos, no capítulo, do versículo 10 ao versículo 14, vai falar sobre a questão dos quinhões dos levitas, ou do suprimento dos levitas, e entra o assunto dos dízimos e ofertas. Eu vou passar por cima, não vou falar sobre esse assunto. Vou terminar falando do versículo 15, Neemias 13, verso 15, que diz assim: naqueles dias vi em Judá
os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles, porque venderam mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram nossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? E aí aquele texto que nós lemos, versículo 19, que já estava dando sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, e aí Neemias ordenou que elas fossem fechadas e determinadas que elas fossem abertas apenas no dia posterior, que é o domingo. Então, o sábado aqui nesse contexto é importante para nós. Se nós pegarmos pelo menos, acho que Levítico capítulo 25, para entendermos por que eles tinham que guardar não apenas o sábado como dia, mas guardar o ano sabático, ou seja, a cada 6 anos de trabalho, de arar a terra, de cultivar a terra, de negociar com a terra, tinha que haver um ano que a terra tinha que repousar. Não apenas a cada 6 dias eles tinham que descansar, mas a cada 6 anos eles tinham que descansar um ano de ano sabático. Em Levítico capítulo 25, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao teu estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Então está claro aí que por conta disso eles deveriam guardar esse aspecto do ano sabático, de acordo com a lei estabelecida pelo próprio Senhor, dada através de Moisés. Mas é interessante quando a gente pega 2 Crônicas capítulo 36, Segunda Crônicas capítulo 36, no verso 15. 2 Crônicas 36, verso 15. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. O Senhor tenha misericórdia. Por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os seus tesouros, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Então, destruição do muro e destruição da casa. E olhe bem, verso 20.
Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, tempo determinado profeticamente por Jeremias, 70 anos, que Crônicas também entra aqui para dizer, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou quem? A terra, até que os seus 70 anos se cumpriram. Então eles também foram levados cativos para a Babilônia, foram levados pelos caldeus para esse lugar chamado Babilônia, que a ênfase da palavra Babilônia é confusão. Eles foram levados porque eles não guardavam o quê? Cada ano sabático. Então a gente faz uma conta simples, 70 anos, não é isso? Se você multiplica 70 vezes 7, você tem o quê? 490 anos. Por 490 anos, o povo de Israel não guardou nenhum dos anos sabáticos e não guardou também cada sábado. Isso fala para nós de forma muito profunda. Talvez a gente diga assim: se eu estivesse lá, eu guardaria o sábado. Tem alguns que se inclinam para guardar o sábado. Mas, irmãos, vamos fazer apenas uma rápida, como diria, exercício mental, se podemos assim dizer, acerca desse assunto que está relacionado com a questão do sábado. O homem foi criado em que dia? Sexto. O dia consecutivo, o dia imediato ao sexto dia, que dia é? 7. Mas no 7, o que é que Deus diz? Que ele descansou. Então o homem foi criado no sexto dia, e no sétimo dia ele descansa com Deus. O primeiro dia da vida do homem é descanso. Quando nós pegamos a festa da Páscoa, que era realizada aos 14 do mês de Nissan, ou de Abib, se nós pegarmos esse dia 14 e voltarmos no tempo, sabe que dia é? Precisamente sexta-feira. E o dia da Páscoa, precisamente. E no crepúsculo da tarde, o cordeiro foi imolado. Quem é esse cordeiro? O Senhor Jesus Cristo. No sexto dia, o que é que aconteceu com ele? Ele foi crucificado, morto pela minha vida e pela sua vida. Mas diz a palavra claramente lá, por boca do nosso irmão Paulo, que esse homem, como profetizado por Jeremias, filho do homem, esse homem precisamente, ele é o último Adão. Quando ele morreu na cruz, sabe o que aconteceu? A raça adâmica acabou. Aleluia. Isso é fato jurídico. Porque Deus não poderia criar uma outra criatura, criar uma criatura para poder morrer em nosso lugar. Se a nossa dívida era com Deus, Deus tinha que resolver o assunto. Então ele mandou o seu filho na forma de homem para morrer pelos nossos pecados. No sexto dia ele morreu. No sábado, sabe o que é que acontece com toda a raça humana? Ela descansou. Não tem mais nada para fazer. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no sexto dia, ali naquele dia da Páscoa, no Calvário, sabe qual foram as palavras que ele disse? No final, tetelestai, está consumado. Se Deus consumou a obra na pessoa do seu filho, o que é que eu e você tem que fazer? Não vai dizer que é nada não, irmão. Não é nada não. Não é? A gente tem que descansar. Se nós estávamos carregados dos nossos pecados, estávamos carregados de nossas transgressões, de nossas iniquidades, veio alguém que juridicamente tomou o nosso lugar e disse assim: leva os pecados de toda a humanidade, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então quando isso aconteceu, ele removeu todos os meus pecados e foram encravados na pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz. O que é que aconteceu? Eu devo alguma coisa para Deus? Eu devo alguma coisa para o pecado?
Eu devo alguma coisa para o mundo? Eu devo alguma coisa para o diabo? Não. O que é que eu tenho que fazer, irmãos? Descansar. Eu não tenho que fazer nada. Em nenhuma das festas solenes diz lá: nenhuma obra servil se fará, porque toda a obra da redenção foi realizada plenamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Talvez não entendamos isso na sua plenitude, mas os principais e potestades estão sabendo disso há mais de 2000 anos atrás. Está consumado. Nós não devemos mais nada para Deus. E se pegarmos, hoje que dia é? 27, né? 27 de agosto. Se uma pessoa se converte hoje, os pecados dele do passado, Deus leva em conta? Por que não leva? Porque foram punidos na pessoa do seu filho. Mas vamos dizer que essa pessoa que se converteu hoje, daqui a 20 anos, se ela pecar, Deus tem provisão no Calvário? Deus tem provisão no Calvário, irmão. Então nós não podemos ficar debaixo da acusação do diabo. Aquele que nos acusa de dia e de noite, dizendo que os nossos pecados precisam ser lembrados. Não precisamos fazer recordação de pecado, não, irmão. Nós precisamos fazer, sabe o que? Recordação de que aquele que precisava vir, veio e morreu pelos nossos pecados, e a dívida está quitada, a dívida está paga. Pelo precioso sangue de Cristo nós somos redimidos e comprados para o próprio Deus. Nós não devemos nem nada ao próprio Deus. Está consumado, irmãos. A obra do sábado, a questão de guardar o sábado tem a ver com confiarmos no Senhor como o nosso descanso. Mas tem uma nova para você. Deus não ressuscitou o seu filho no sábado. Deus ressuscitou o seu filho no primeiro dia da semana, no domingo. E isso fala para nós que, uma vez que nós fomos crucificados com Cristo e descansamos, agora no primeiro dia da semana, nós ressurgimos com Ele. Nosso velho homem foi morto, mas nós estamos agora, sabe aonde? No novo homem. Amém? Então, vamos avançar só um pouquinho mais. Irmão, só 10 minutos eu termino aqui. Por favor, um pouquinho mais de paciência. Vamos pegar Mateus capítulo 11. Versículo 25. Que diz o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e aos revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. Somos pequeninos do Senhor. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ele disse assim: você, talvez tenha pessoas aqui incrédulas, pessoas que ainda não creram, não confiaram plenamente no sacrifício do Senhor Jesus. Se não tiver, glória a Deus, mas se tiver, ouça bem isso: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei. A palavra no original não é alívio, é descanso. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O primeiro descanso é para o espírito não regenerado, é para aquele pecador que vive a sua vida aflita e exausta, e como aquelas pessoas que o Senhor mandou aqueles discípulos, que ele viu a seara, que a seara era grande, e incentivou os discípulos a orarem para que o Senhor levantasse obreiros para a seara, e o Senhor se compadeceu deles porque eles estavam aflitos e exaustos. Todo pecador sem Deus é uma pessoa aflita e exausta. Mas uma vez que encontramos a bendita graça do Senhor, sabe o que aconteceu? Nesta graça nós descansamos, porque não tem nada para que a gente possa fazer com relação à obra de Deus, porque a obra de Deus foi consumada e realizada pelo seu Filho na cruz. Então descansamos nesta graça. Mas uma vez que descansamos nesta graça, nós precisamos ouvir no imperativo a palavra do Senhor, que aí entra a responsabilidade humana. Cristo em nós é graça,
mas nós em Cristo é responsabilidade humana. E aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis o quê? Descanso para as vossas almas. Por que nossa alma não repousa ainda? Porque somos agitados, porque somos tão introspectivos, porque o diabo nos tenta tanto, porque ele consegue nos sucumbir, porque ele consegue nos vencer. É porque não encontramos ainda o porto seguro do Calvário. Nós precisamos ouvir não apenas do sangue do Senhor Jesus Cristo, mas ouvirmos o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, que precisamos declarar nessa manhã para nós mesmos. Romanos capítulo 6, independente, irmãos, de qual seja a sua experiência, precisamos declarar o que aconteceu no Calvário. Capítulo 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se Cristo morreu, eu morri com ele. Se ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Vamos fazer agora uma declaração. Quando nós pegamos Apocalipse capítulo 12, lembrando, fazendo a lição de casa novamente do que falamos na semana passada, Apocalipse capítulo 12, você tem duas palavras extremamente importantes para fazermos o que precisamos fazer. A palavra logos martúria está lá em Apocalipse capítulo 12. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa de logos martúria, ou seja, o logos não é apenas uma palavra escrita. O logos é uma palavra escrita que precisa ser proclamada, independente da sua experiência. E martúria é uma palavra que é usada para aquele que profetiza, profetizar a palavra de Deus. Então nós pegamos, a palavra escrita ela é uma realidade em mim? Não é. Mas eu tenho que ficar debaixo da acusação do diabo, eu tenho que ficar debaixo da acusação de quem quer que seja lá? Não, eu tenho que proclamar aquilo que é objetivamente na palavra de Deus. Se ele diz, versículo 6, sabendo isto, se você não sabe, agora você vai saber. E se eu não sei muito bem, eu também vou ficar sabendo também agora. Então, sabendo isso, que foi o quê? Crucificado o nosso velho homem. Irmãos, é a fábrica do pecado. Essa entidade que está na nossa carne, que nos leva a pecar, foi crucificado. Mas só que aconteceu algo sobrenatural também. Quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado com ele. E quando ele morreu, eu fiquei vivo? Eu morri com ele. Então, se eu morri com ele, irmãos, então essa entidade que está na nossa carne perdeu o poder. E diz assim, ó: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, na nossa tradução tem destruído, mas a palavra original é se tornou inoperante, se tornou impotente. Uma vez que o Senhor crucificou o nosso velho homem, esse velho homem em nós não tem mais poder. Aí a gente olha assim e diz assim: mas irmão, minha experiência é o contrário. Irmão, Deus não me chamou e nem lhe chamou para andar por experiência, não. Porque, escute bem isso, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que você creu? Por meio de quê? Da palavra, que pelo Espírito gerou fé em você, e você e eu estamos aqui. Como é que eu vou ser santificado? Aí a gente, vamos fazer um esforço. Vamos colocar uns pregos na mão, em cada mão. Aí você pega, fala com a esposa: me crucifica agora que essa semana não vou pecar. Aí vai ter, irmão, um monte de problema, né? Infecção, gangrena, vai ter. Aí se perder as mãos, está no lucro. Porque o Senhor disse: se tem um membro que te faz tropeçar, arranca-o. Então está no lucro, irmãos. Mas aí o que é que acontece? Não precisa fazer isso não. Santificação, ou a outra palavra para santificação é descanso, tem a ver com fé e não com obra que o homem possa fazer. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então vocês estão ouvindo?
Foi crucificado ou não foi o nosso velho homem com ele? Foi. E se foi crucificado, ele morreu? Morreu. O sábado para nós é o nosso descanso, estamos descansando. Mas aí no primeiro dia da semana o Senhor diz: acorda! Porque não é lugar de descanso, agora tem que trabalhar. Sabe por quê? Nós estamos um novo homem, que se refaz segundo a justiça, retidão procedentes do Senhor, que fez essa obra maravilhosa em nossas vidas, irmãos. Então o que é entrar no sábado? O que é violar o sábado? O violar o sábado é nossa incredulidade. Porque quando nós chegamos lá em Hebreus capítulo 4, se eu não estou enganado, diz claramente: eles não entraram no descanso por causa de quê? Da incredulidade. Então, irmãos, não coloque a culpa de você continuar pecando como se fosse aquela mulher com fluxo de sangue, com hemorragia. Então, todos os dias tem hemorragia, até que ela encontrou o Senhor e tocou. O que é que ela propôs? Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu vou ficar curado. Irmãos, Ele é o nosso descanso. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sábado. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E uma vez que entramos por Ele, Ele nos leva, sabe por quê? Para o dia de ressurreição. Compreende? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, irmão, nós precisamos entrar nessa realidade. Quando nós entramos nessa realidade, acabou-se a introspecção, acabou-se em alguns aspectos. Não quero, como se diz, ofender ninguém com essas palavras, mas acabou-se períodos de depressão. Sei que tem coisas que são psíquicas, tem outras que são patológicas. Não quero ofender ninguém, entendeu? Não quero ofender ninguém, mas acabou-se esse período. Acabou-se o período, irmão, de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Acabou esse período. Acabou o período, irmãos, de vivermos pelos nossos sentimentos. Acabou-se o período de vivermos pelas nossas emoções, porque entramos no descanso. O Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Mente, vontade e emoção descansam na obra que o Senhor realizou no Calvário. Cristo, Ele mesmo, é o nosso descanso. E o irmão Strong, ele diz uma palavra interessante com relação àquilo que o Senhor fez no Calvário. Ele diz assim: Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pagar pelos pecados do eleito. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isso violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma única vez, se por um substituto ou por você mesmo. Ou, em outras palavras, aquilo que Cristo realizou no Calvário não pode ser repetido, irmãos. É fato histórico, é único. E toda obra do diabo, sabe qual é? Para nos impedir de entrarmos numa realidade profunda da obra do Calvário e encontrarmos descanso para as nossas almas. Porque muitas vezes, para algumas pessoas, para alguns irmãos, o que acontece? O diabo vem para acusar a consciência de você, diz: você não é crente e você continua pecando nas mesmas coisas? Quantos irmãos estão desviados, irmãos? Quantos irmãos vivem uma vida muito abaixo daquilo que o Senhor estabeleceu? Por que vivem dessa maneira? Porque não encontraram ainda o porto seguro do Calvário. E quando nós voltamos para Romanos capítulo 7, para terminar, diz assim: porquanto quem morreu justificado está do pecado. Verso 8: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, essa palavra é importante, considerai-vos. A palavra considerar aqui no grego é logizomai, da raiz da palavra lógica. Você tem que saber, e você tem que usar a lógica bíblica, a lógica espiritual. Sabendo isto, então você vai fazer uma conta muito simples.
Vamos calcular, computar, conferir, contar e recontar. Simples. Cristo foi crucificado? Eu fui crucificado com Ele? Estava fazendo a conta. Fui crucificado com Ele. Entrou dentro do mesmo conjunto. Cristo morreu? Nós morremos com Cristo? Ao terceiro dia, o que aconteceu com Ele? Ressuscitou dentre os mortos. E eu ressuscitei juntamente com Ele. Independente, irmão, da sua experiência, proclame isso todos os dias. E para o diabo também, proclame isso. Entendeu? Proclame a palavra de Deus, até que ela se torne realidade em você. Sabe por quê? Vai se tornar realidade, irmão? Persista, insista. Insista com o Senhor. O Espírito Santo é insistente. O Espírito Santo, irmãos, tem toda a paciência conosco. O Espírito Santo quer que nós sejamos levados a realmente ser plenos da vida do Senhor Jesus Cristo. Tenha paciência também com Ele. Persevere com Ele. Persevere nessa palavra, porque ela vai se tornar realidade em nós. Vai se tornar, irmãos. Sabe por que vai se tornar? Quando você ouviu o Evangelho, você creu pela primeira vez? Mas a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Vai bater até quebrar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é rema. Aqui no livro de Hebreus não é rema. A palavra ali é logos. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E vai fazer algo, separar a alma do espírito. Quando isso acontecer, você vai ver, irmãos, nós vamos ver, nossa jornada espiritual com o Senhor muda drasticamente. Não importa qual tempo você tenha de fé, você pode ter apenas um dia de fé, você pode ter apenas uma semana de fé, você pode ter 30, 40, 50 anos de fé, não importa, mas essa é a experiência imediata ao dia que nós cremos na pessoa do Senhor. São 3 dias: morte, crucificação, morte. O Senhor vai ao Hades pregar os espíritos em prisão, é uma coisa dele. Mas aí no terceiro dia Ele ressurge dentre os mortos. E aleluia, nós ressurgimos com Ele, irmão. Precisamos proclamar essa verdade para nós. Chegar diante do espelho: ó alma, ó carne, ó pecado, seja lá o que você está fazendo em minha vida, eu quero declarar que eu morri com Cristo e que eu ressuscitei com Cristo. E agora eu fui colocado aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Nenhum de vocês aqui, irmãos, que creram no Senhor está no velho homem, não. Todos nós, sem exceção, estamos no novo homem. Amém? Então, acho que é suficiente. Glória ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Nosso Pai Celestial, as Tuas palavras são espírito e são vida. E o Teu Espírito pode produzir em nós a realidade de cada uma dessas palavras. Não importa, Senhor, o que o diabo está falando, nem as suas acusações, nem que ele seja o acusador que nos acusa de dia e de noite. Mas nós queremos proclamar aqui o que a Sua palavra proclama. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós tomamos posse dessa realidade e pedimos a Ti o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Mas a Tua palavra, Senhor, prossegue dizendo que eles também o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Nós testemunhamos aqui que não apenas recebemos da parte do Senhor o sangue, mas recebemos da parte do Senhor a crucificação, a morte, mas também a ressurreição. Senhor, nós declaramos que estamos no novo homem, que se refaz, Senhor, para o pleno conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Senhor, que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós e nos levar, Senhor, pelo Teu Espírito, a que cada prisão, cada grilhão, Senhor, cada tipo de amarra seja destruído no nome do Senhor Jesus Cristo. E, Senhor, tudo aquilo que nos impede de uma vida plena do Senhor, o Senhor possa nos levar por toda essa semana a tomar posse do que é nosso em Cristo Jesus. Senhor, seja glorificado, Senhor, seja exaltado, Senhor, tenha todo o louvor e adoração do Seu povo, Senhor. Senhor, nos ajude e conquiste cada área do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, perdão por passar os 15 minutinhos. Somos um.